Nesse momento, que todos aqui que estão reunidos possam receber as bênçãos divinas. E em resposta, a gente eleva os nossos agradecimentos por estarmos aqui numa oportunidade de fazer um pouco a mais por essas crianças e por esses jovens. Peço, Senhor, que nesse momento, cada um dos jovens esteja ao nosso entorno, seja na casa espírita, na nossa família, os nossos vizinhos, recebam as suas bênçãos para acalmar e consolar qualquer sofrimento que possa ter no coração deles. Que nesse Setembro Amarelo a gente possa lembrar a importância da gente olhar para os nossos jovens, para as nossas crianças, como um apoio, como uma sementeira que vai colocar a semente do Evangelho no coração de cada um deles. Nesse momento, Senhor, também peço que todas as bênçãos sejam irradiadas para a nossa colega palestrante que vem nos brindar aqui com algumas palavras, algumas diretrizes para o nosso trabalho de evangelização a caminho do nosso aperfeiçoamento moral. Nos ilumine, Senhor, nessa tarde. Que assim seja. E nós vamos iniciar a nossa conversa procurando refletir e vislumbrar que nós estamos na dimensão da matéria, mas que existe uma dimensão espiritual organizada que prepara as almas para poder retornar. Então, nós, antes de virmos aqui na Terra, quase todos nós procuramos fazer um planejamento. Esse planejamento visa nós acertarmos, né? Ninguém faz um planejamento para errar. Então, quando nós iniciamos esse processo da reencarnação aqui na Terra, existe um combinado, muitas vezes, com nossos pais no mundo espiritual, a fim de que eles possam nos acolher, nos recebermos. Nós sabemos que existe um esquecimento do passado. O que significa? Todas as nossas personalidades anteriores, elas são esquecidas, a fim de que nós iniciamos o desenvolvimento de uma nova personalidade. Então, nós esquecemos o passado, e aí nós iniciamos o desenvolvimento de uma nova personalidade. A criança traz consigo um amigo espiritual, um guia espiritual, que auxilia ela nesse planejamento antes de reencarnar. Então, esse amigo espiritual, o anjo da guarda, como nós quisermos chamar, ele nos acompanha desde antes do planejamento e a continuidade na concepção e assim por diante. Então, como a criança ela vem desprovida de todo o desenvolvimento que já teve até aquele momento, ela inicia uma nova etapa da vida dela, ela vai desenvolver um novo ego, ou uma nova personalidade. Sendo assim, quando ela nasce, ela vem somente com a centelha divina, com o self. Porque as personalidades anteriores foram esquecidas. Como ela vem com a centelha divina, ela traz consigo uma ingenuidade, uma amorosidade, ela atrai, na verdade, os pais e aqueles que acolhem para que ela possa receber todo o amparo que ela precisa. Se nós olharmos uma criança, ela tem um cheirinho bom, ela tem aquele sorriso gostoso, dá vontade de ficar com ela, porque ali é toda a centelha divina que está envolvendo ela no momento que nasce. A partir dali, a partir do nascimento, ou seja, a partir da concepção, a criança se liga ao corpo. Claro que o espírito vem com o perispírito, e ele é ligado célula a célula para formar esse novo corpo físico. Mas no início existe uma ligação somente. Então, o espírito que a criança, ou que está vindo,
ele traz consigo toda a bagagem que ele teve até então. Essa bagagem, ela vem em forma de tendências e aptidões. Então, a criança começa esse desenvolvimento no útero da mãe. A partir dali, ela inicia o desenvolvimento da personalidade dela, porque a mãe e o pai já têm influência sobre essa criança. Ela já está ali acolhendo, a criança é bem querida, ela foi planejada ou não foi. A partir daquele momento, a criança já está ali registrando a sua nova personalidade. Só que ela, na hora do nascimento, ela assume a criança, mas não inteira. Ela está exteriorizada. O que significa? Ela ainda não assumiu o corpo, célula a célula, por inteiro. Então, a criança, ela está como se estivesse ligada e, aos poucos, ela vai assumindo esse novo corpo. Gradativamente, nos diz os espíritos que até os 7 anos. Então, olhando desta maneira, essa criança está exteriorizada. O que significa isso? Que ela ainda tem contato com o mundo espiritual. Porque ela está parcialmente ligada ao corpo físico e parcialmente ela tem contato com os amigos espirituais, os benfeitores, o guia espiritual e assim por diante. Às vezes a criança recém-nascida sorri, ela tem um ar de tranquilidade, são os benfeitores que estão junto dela, procurando dar todo o amparo, toda a sustentação, porque quando nós viemos aqui, o mundo espiritual investe nessa nova reencarnação, para que a gente possa acertar, se ajustar nesse novo programa que nós planejamos. Então, com isso, a criança, aos poucos, vai assumindo o corpo, mas, ao mesmo tempo, ela tem naturalmente esse contato com o mundo espiritual. É natural. Por quê? Porque ela não está ainda, ela não assumiu totalmente o corpo físico dela. Por isso que a criança, ela é mais sensível à educação, a nós tratarmos de uma forma em que ela consiga realmente desenvolver o lado divino, porque ela vem com o lado divino inteira nela. Então, se nós pudéssemos investir mais no afeto, na amorosidade, no carinho, ou seja, aproveitar esse momento que a criança traz a centelha divina, o self dentro dela, e que o ego ainda não desenvolveu, ela fica mais receptível para que possa desenvolver os valores que ela tem registrado dentro da centelha divina. O que significa? Nós temos Deus dentro de nós. Então, a criança traz um potencial que poderá desenvolver desde o princípio em que ela reencarna. Então, no caso da mediunidade, o que ocorre? É natural que a criança, até os 7 anos, tenha essa facilidade, às vezes, de ver um espírito, de ter contato, de poder, às vezes, até conversar. Porque a criança, ela está expandida, ela está exteriorizada, ela ainda não assumiu o corpo por inteiro. Esse novo corpinho que ela está recebendo. Com isso, então, a criança traz bagagem da vida anterior, um nível de consciência. É importante nós sabermos que cada criança traz a sua evolução. E traz também compromissos. Muitas vezes, compromissos que ainda afetam essa nova reencarnação. Como acontece isso? A criança, em vidas passadas, registrou no seu emocional, nos seus sentimentos, situações em que marcaram profundamente. Marcaram ela. E muitas vezes, por mais que tenha o esquecimento do passado, ela pode sim trazer esses registros na nova vida. Com isso, a criança, então, ela vai
se expressando no nível de consciência que ela traz. Temos que entender que nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Quando nós estamos falando do ser humano, nós estamos falando que cada um de nós tem um histórico, tem ali a sua evolução, o seu nível de consciência. Sendo assim, então, a criança, nós temos que observá-la para verificar quais são as tendências que ela tem, o que realmente ela está se expressando. E nós percebemos que tem crianças que já, desde pequena, são mais afáveis, mais tranquilas, enquanto que tem outras crianças que às vezes são mais agitadas. Não significa isso aí que seja mais evoluída, menos evoluída. Okay? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que cada um traz a sua energia. Tem crianças que às vezes são bem agitadas e, né, realizam, às vezes, feitos que surpreendem a humanidade. Né? Então, não estou falando que o fato de ser mais calma, mais tranquila ou mais agitada, ela seja mais evoluída ou menos evoluída. Ok. Como a alma está exteriorizada e a criança, ela poderá sim ver, né? Eu lembro do meu netinho, com 4 anos de idade, ele olhou para o meu marido e disse: a tua mãe está aí. Aí ela falou: ah, legal. Ela veio aqui falar com você. Ah, tá bom. Né? E pronto. Naturalmente, nós devemos tratar sem ficar questionando, sem ficar indagando, sem ficar perguntando, porque a criança, naquele momento, para ela é natural. Né? Nós temos aí vários depoimentos de médiuns que relatam, né, quando criança, esse contato com o mundo espiritual e que é natural para a criança. Nós temos também os amigos invisíveis, né, que a criança diz: com quem está conversando? Ah, com meu amiguinho invisível. Ok, pode ser os espíritos, claro que pode ser o amigo espiritual dela que está conversando com ela. Mas nós temos também que levar em conta que a criança, ela tem muito imaginário. E muitas vezes, pelo fato dela não estar dando conta de uma relação que muitas vezes não seria até uma relação conflituosa, mas ela não dá conta pelo nível de consciência que ela se encontra. Às vezes ela não consegue administrar. Então ela entra no mundo da fantasia. Quando ela entra nesse mundo da fantasia, ela cria. Ela cria, às vezes, famílias, cria no imaginário dela familiares, ela cria amiguinhos. Então, ela pode, sim, trazer no imaginário dela esses relatos de que ela encontrou com o amigo e viu o amigo, né? E aí nós não conseguimos distinguir se é do imaginário dela ou se ela está tendo realmente um contato com o mundo espiritual. Então, é tão verdade que não tem necessidade também. Né? Se a criança está usando o imaginário ou se ela está tendo contato com o mundo espiritual, está tudo certo, porque nós devemos tratá-la com naturalidade. Com naturalidade. O que importa nessa família? Que ela possa ter uma estrutura psicológica para que possa acolher essa criança e poder conhecê-la, a fim de que possa realmente dar toda a estrutura que ela precisa para que ela possa desenvolver de forma saudável essa nova personalidade que ela recebeu, que está recebendo dos pais. Então, ela traz, sim, alguns padrões, às vezes de vidas anteriores, mas os padrões mais importantes são os pais que passam para ela. Aí muitos podem perguntar: tá, mas como é que nós vamos saber agora se a criança tem mediunidade ou não tem? Não precisa saber, não precisa. Porque nós não vamos fazer nada do que faríamos a uma criança que está vivendo um mundo do imaginário. Sendo assim, então, qual é a nossa caminhada para poder dar
o acolhimento para essas crianças. Ok? Nós precisamos criar, porque as nossas crianças de agora, elas vêm preparadas para um mundo novo. Um mundo em que realmente vai haver muitas transformações. Muitas transformações. E essa criança precisa do acolhimento e ela precisa de ter um ambiente saudável em casa. Porque ela assimila toda a energia que os pais estão ali impregnando no lar e na criança. Se nós percebermos bem, a criança ela repete muitas vezes o comportamento dos pais. Muitas vezes ela traz a energia da mãe e ela fala quase como a mãe. Por quê? Porque a mãe está convivendo e o pai junto dela, está pertinho dela, mas não é fisicamente. Existe um vínculo espiritual. Por isso que ela vem nessa família. E nesse vínculo espiritual, essa criança vai assimilando a energia dos pais. E ela vai reproduzindo no comportamento dela. Se os pais conseguem trazer energias saudáveis, a criança fica mais tranquila, mais calma. A gente vê muitas vezes crianças agitadas e os pais se agitam também, e aí a criança se agita mais, aí cria uma dificuldade de poder atendê-la, porque enquanto nós não procurarmos nos harmonizarmos, a gente sempre fala que sombra não educa sombra. O que significa? Se alguém está agitado, se alguém está desorganizado, se alguém está ali conflitado, não adianta eu querer auxiliá-lo se eu não estou organizado. Então, eu acabo passando aquela energia para a criança e isso para as evangelizadoras também. Né? Quando a criança está agitada, eu preciso respirar fundo, me organizar e realmente acolhê-la, para que ela possa ter todo o amparo de que precisa naquele momento. Porque como a criança está exteriorizada, ela acaba assimilando toda essa energia que ela está convivendo mais facilmente. E por isso que, às vezes, pelo nível de consciência que ela se encontra, pela evolução, ela não dá conta de administrar aquela energia que ela está recebendo no ambiente, ou dos adultos, ou aonde ela está vivendo. Então, nós temos que ter essa consciência que nós estamos contribuindo para o bem-estar da criança ou para o mal-estar da criança. No livro Entre a Terra e o Céu, eles falam que muitos pais, eles adoecem as crianças pelos seus conflitos. Acabam passando aquela energia, as crianças não dão conta, ficam agitadas. A gente percebe também, quando faz um atendimento, que as crianças vêm muito mexidas, e quando nós chamamos o pai, a gente percebe que o conflito maior está entre os pais. Então, elas estão ligadas diretamente com os pais, só que os pais transferem para a criança toda a agitação e não conseguem se perceber que são eles que estão deixando-as assim. Então, nós precisamos tomar essa consciência de que a criança ela é sensível e ela vai assimilando aquele fluido que nós estamos ali passando no nosso ambiente da casa, no ambiente onde ela vier a conviver. Okay? Então, a partir dali, quando a criança começa a apresentar mediunidade, não significa que ela será uma médium, que ela vai ter mediunidade, que ela tem que desenvolver. Isso não significa absolutamente nada. Até os 7 anos, ela pode ter contato com os espíritos e, a partir dos 12 anos, que vai entrar na adolescência, a criança consegue se administrar e não ter mais contato. Só que nós precisamos realmente fazer a leitura se é mediunidade ou não. Né? Às vezes a gente percebe crianças que, por exemplo, ficam agitadas à noite, choram à noite, têm medo, ficam, muitas vezes, assim, presa a algum tipo de pensamento, algum tipo de perturbação, e nós acreditamos, nossa, essa criança é médium e está tendo aí uma obsessão, né? Porque
Nós que estamos no espiritismo, às vezes a gente transfere todos os problemas como se fosse realmente um problema espiritual. Por outro lado, também existem muitos médicos, né, que tratam como doença quando é um problema espiritual, né? Então, nós precisamos definir bem. Eu tenho um caso de uma criança que nós atendemos e que ela tinha terror noturno. Ela gritava, gritava sem parar, desesperadamente. Daí a mãe abraçava e cuidava dela, acolhia, fazia oração. E quase 2, 3 vezes por semana ela tinha esse terror noturno. E foi passando o tempo, ela começou com 2 anos, com 4 anos de idade, ela começou a gritar, gritar desesperadamente. A mãe acolheu ela e disse: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí ela começou a falar: você me abandonou, eu morri sozinho, você não devia ter deixado eu dentro do navio. E ela contou toda a história que tinha ocorrido com ela. Ela disse: você me deixou dentro do navio e teve um estouro. Ela descreveu o navio como era um navio a vapor, tinha a criança descreveu, tinha uma parte azul, ele dizia, e você foi ver o barulho, me deixou aqui e depois eu morri. E você me abandonou. Daí a mãe acolheu ele, esclareceu, ela era de família espírita, falou com ele que já tinha acontecido, que foi um acidente. Nunca mais ele teve terror noturno. Nunca mais. Então, ele tinha uma pendência de uma vida passada e ele mesmo trouxe numa regressão, no momento do sofrimento dele, e ele conseguiu se ajustar e hoje ele está tranquilo e não tem nenhuma perturbação, dorme sozinho, inclusive, tranquilamente. Então, percebemos que tem situações que devem ser bem observadas. Quando a criança fica muito fixada num só pensamento, quando a criança está muito psicologicamente com distúrbios, muito agitada, nós temos que observar para ver se não precisa realmente de uma ajuda médica, que às vezes a criança pode estar trazendo também algum problema psíquico. Então, esses 2 movimentos é importante que a gente observe para que ela possa realmente ser acolhida, ela possa ser bem recebida com os pais que estão junto com ela, né? Então, por que essas crianças às vezes têm esse tipo de perturbação? Porque, na verdade, a criança é uma alma. É uma alma, é um espírito que reencarnou e que traz registrado nela, de uma forma inconsciente, principalmente os lados emocionais e os sentimentos que ficaram gravados, porque esses são atemporais em nós. Então, quando nós temos uma situação que mexe muito conosco, que nos afeta muito e não é bem resolvido conosco, fica lá. Fica lá, às vezes nós desencarnamos, reencarnamos, mas precisamos acertar aquele sentimento, aquela emoção que ficou pendente dentro de nós. O que ocorre? Todas as nossas relações, os nossos sentimentos, eles ficam registrados no perispírito. O perispírito é um grande HD. E ele vai registrando o nosso comportamento, o nosso pensamento e, principalmente, sentimentos e emoções, mesmo que sejam desorganizadas, que sejam vícios morais, ou aqueles que forem os nossos valores, né? Os nossos valores, eles ficam organizados dentro de nós e ele faz com que a gente vai criando dentro de nós um mecanismo de evolução, poderíamos dizer. Nós vamos evoluindo a partir de movimentar os nossos valores. Mas quando nós movimentamos vícios morais, nós deixamos registrados em nós aquele comportamento de ódio, de vingança, de raiva. E se ele for registrado com muita força, ele poderá sim vir numa próxima encarnação. A própria lei faz com que esquece, mas quando ele chega na idade da adolescência, ele resgata novamente toda a sua personalidade
não de uma forma consciente, mas inconscientemente. Então, na adolescência, o jovem está trazendo ali a sua bagagem, as suas tendências, as suas aptidões, ele vai resgatando novamente aquele nível de consciência que ele se encontrava. Então, até os 7 anos de idade, são os pais que colocam na criança os padrões, os ensinamentos, a educação, para que ela possa, então, ter uma nova etapa na vida dela. Então, ela recebe essa carga de ensinamento dos pais, né? Muitas vezes até distorcidos, porque nós trazemos ainda padrões que precisam ser revistos dentro de nós. Mas nós passamos para nossas crianças esses padrões. Com isso, então, as crianças começam a, né, se ela tem sintonia com aqueles padrões, ela começa a repetir os padrões dos pais. Se ela não tem mais sintonia com aqueles padrões, ela recusa, ela não aceita. Aí nós percebemos crianças que às vezes o pai orienta ela, diga lá que eu não estou. Ela diz, como assim, pai? Você está aí, eu não vou falar isso. Né? Você está... Então, ela vai contra aquele desequilíbrio que os pais estão trazendo na formação dela. Isso porque ela tem um nível de consciência que ela já superou a mentira, já superou aquele movimento daquele vício moral. Então, a criança, às vezes, pode ser um espírito envelhecido, um espírito que tem bastante bagagem, como pode ser um espírito bastante comprometido. Então, nós não sabemos, porque Deus, na sua bondade, ele faz com que praticamente anule, e aí, no recomeço, nós não vamos julgá-lo, não vamos criticá-lo, nós vamos acolhê-lo e auxiliá-lo para que ele consiga se desenvolver com amorosidade, com carinho, procurando sempre fazer com que ele tenha essa educação. E nos diz o Allan Kardec que a criança que passa pelo espiritismo, ela cria força para poder lidar com as suas demandas. Tem um estudo psicológico que diz assim, a criança que passa pela religião, ela tem melhor enfrentamento quando ela entra na idade adulta. Porque ela tem toda a estrutura espiritual que ela recebe durante o seu período em que ela está se desenvolvendo. Então, como é que nós vamos tratar nossas crianças? Como é que nós vamos tratar? Primeiro, entender que ela está recomeçando. Esse é o ponto mais importante. A nossa criança está num recomeço. Dentro desse recomeço, ela está desenvolvendo um novo ego, uma nova personalidade. E que depende de nós, dos pais, daqueles que convivem com ela, para impregnar na criança, para desenvolver essa nova personalidade. A criança, desde pequenininha, tem as suas escolhas, porque nós temos gravado em nós o livre-arbítrio. Mas ela é flexível, nós podemos dar limite dentro das escolhas da criança. Então, nós podemos dizer a ela, até aqui pode, até aqui não. Quanto à mediunidade, nós vamos conversar com ela naturalmente e explicar para ela, que nós viemos do mundo espiritual e que lá nós temos amigos e que às vezes a gente se encontra com os amigos. Então, nós vamos tratá-la como nós tratamos aqueles que vêm nos buscar em busca de um entendimento, de uma compreensão. Então, conversamos, mas ela tem só 2 anos. Pois é, mas a alma dela está ouvindo. A alma dela tem condições, sim, de começar a assimilar os conceitos que eu vou passando para ela. 4 anos. 4 anos ela já tem um pouquinho de discernimento. Mas quando nós tivermos o olhar que nós estamos aqui em passagem, né, passageiramente por aqui, e que nós viemos do mundo espiritual.
e que eles acabaram de chegar. E que, por essa razão, eles ainda têm contato com os amigos espirituais, porque eles estão mais próximos, poderíamos dizer, dessa outra dimensão, né? Claro que nós vamos falar no linguajar deles, procurando explicar. É natural, filho, você viu a avó? Ah, eu entendi. Legal. Ela veio visitar nós. Às vezes a criança até vai olhar a fotografia e ela diz, ó, foi essa avó que eu vi aí do teu lado. Ah, entendi. Legal. Só isso. Que bom. Que bom que você viu a avó, ela veio aqui nos visitar. Como se fosse uma visita que veio, né, de um familiar nosso nos visitar naturalmente. Agora, nós temos uma condição quando a criança tem medo, né? Porque, às vezes, o medo está no psiquismo dos pais, né? Porque eles já ficam, muitas vezes, negando. Não, isso não existe, não, é mentira, não pode ser. E a criança fica assustada, fica com medo, né? Quando nós vamos acolher no Espiritismo, nós precisamos primeiro orientar os pais, dizer a eles que essas crianças estão vindo do mundo espiritual e que até 7 anos é natural que elas tenham contato com o mundo espiritual, porque elas estão exteriorizadas e, por isso, elas conseguem ver, conversar, estar com elas. Aí, a partir dos 12 anos, modifica um pouco a situação, porque se a criança começa a apresentar mediunidade depois dos 12, 13, 14 anos, ela precisa, então, começar a entender, conhecer o que é a mediunidade. Ela precisa entrar, às vezes, os próprios pais, que são espíritas, ou as evangelizadoras, ela precisa conhecer, ela precisa entrar em contato com os ensinos da mediunidade, a fim de que ela saiba da responsabilidade que existe para com o médium. Porque a criança, como ela está no desenvolvimento adolescente, ela está num período de mudança o tempo todo. Então, esse período de mudança não permite que ela possa realmente criar uma estabilidade e poder praticar a mediunidade, né, enquanto ela está no desenvolvimento. Então, ela vai passar por um período de adolescência, ela vai resgatar grande parte do seu passado e ela vai precisar de um apoio, de um amparo e de uma compreensão. Ela precisa entender que a mediunidade é algo sério. Por quê? Porque o médium está no meio. Ele pode atrair qualquer espírito. Está falando, ó, mediunidade, meio. Então, para isso, ele precisa realmente se preparar. Isso nós falamos com os médiuns também, a fim de que não fique oscilando esse padrão vibratório, porque senão ele poderá assimilar, às vezes, espíritos brincalhões, dependendo do compromisso, espíritos que queiram prejudicar. Então, a vibração. E aí nós entramos na importância da orientação para os pais de fazer o evangelho no lar, de orar com essas crianças. Precisamos orar com elas, a fim de que elas atraem espíritos que possam auxiliá-la, que sejam benfazejo, que possam estar com elas. Então, quando nós temos esse equilíbrio em nosso lar, a criança consegue ter uma estabilidade. E o jovem, mesma coisa. Precisamos orientá-lo, que eles precisam estar ligados com esse equilíbrio, a fim de que não entre muitas vezes em perturbações, às vezes são perturbações sérias, né, que pode ocasionar um distúrbio psicológico na criança. Às vezes até eu já vi no hospital psiquiátrico, né, jovens que estavam com um problema obsessivo grave e que foi diagnosticado como esquizofrenia. Então, às vezes, nós temos pessoas no hospital que os médicos não conhecem o espiritismo e acabam diagnosticando como uma esquizofrenia. Por outro lado, também, né, nós temos no centro espírita pessoas que às vezes são esquizofrênicas e nós ficamos ali insistindo, achando que é mediunidade. Então, nós precisamos ter essa consciência de que o jovem, quando começa a desenvolver a mediunidade,
ele precisa conhecer, ele precisa ter consciência, e nós precisamos também conhecê-lo para ver se o que ele está narrando, o que ele está falando, realmente está sintonizado mais com a mediunidade ou com um distúrbio psicológico. Né? No livro de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que como o jovem, na adolescência, ele traz o passado, às vezes ele traz um passado de muita culpa, muita culpa. Ele fez algum tipo de comportamento em que agravou a sua personalidade em vidas anteriores. E aí, quando ele resgata novamente, às vezes ele não dá conta de tanta culpa que tem e pode desenvolver uma doença. Pelo fato dele não conseguir elaborar aquela culpa, né? E quase sempre, às vezes, pode ser a esquizofrenia. É claro, e outras doenças também, que vai precisar de tanto da orientação espiritual, quanto da orientação médica, psiquiátrica e assim por diante. Como ela nos ensina e nos mostra uma característica que todos conhecemos no Espiritismo, da importância do estudo e da oração e do estudo. E como nós devemos ser gratos pela presença de boas ideias e boas inspirações que nós podemos usufruir e certamente recebemos quando trabalhamos com jovens. E como isso tudo chama a atenção para a importância do autoconhecimento. Nós, como evangelizadores, jovens como jovens, mas como espíritos, encarnados, passando por suas respectivas experiências, e que todos possamos sempre ser jovens, no que diz respeito à abertura ao aprendizado, e inclusive aprendendo a lidar com os jovens que estão passando por esse processo nos seus primeiros momentos da vida. E todo o trabalho é divino, todo o trabalho nos traz frutos, e os frutos são divinos e vamos colhê-los. E certamente será bom para todos nós. Então, que sejamos sempre jovens, sempre abertos aos novos aprendizados, e que isso sempre nos traga muita luz, muita esperança, e que isso se reflita para todos aqueles com quem lidamos, no trabalho de evangelização, no nosso dia a dia, e até mesmo com aquelas pessoas que não conhecemos, que são nossos irmãos e que precisam dessa luz, para que haja valorização da vida, do amor, da esperança, da gratidão e da importância da nossa evolução individual e coletiva. Que tenhamos uma ótima semana e bom trabalho em todas as nossas frentes. Que assim seja.